Meus cumprimentos a todos. Espero que vocês estejam bem, seguros, protegidos. Bom, vamos para mais um vídeo de comentários. Esse é o último conteúdo que está programado, né, para que completaria 60 horas, né, em termos de estudo, material e vídeo e atividades. Então esse é o último vídeo, pelo menos por hora, né? Caso alguém solicite algo mais, eu estou à disposição, mas por hora esse é o último vídeo da série, no qual eu creio ser muito oportuno a gente fazer um apanhado geral do, dos temas principais até aqui, como se fosse um sumário, né, das expressões, de fundamentos até aqui, e que funciona para a gente como ponto de conclusão da disciplina de Física e Estatística 1 e ponto de partida para a disciplina de Física e Estatística 2. Esse PDF é o resumo de tudo. Então, claro que está apresentado de uma maneira extremamente sucinta, para ser uma referência bem rápida mesmo, e talvez para trazer alguma clareza em relação aos ensembles e tudo mais. Então, ele não segue à risca o que é apresentado no livro do Casquilho, mas são feitas extrações de trechos do livro do Casquilho, e aí é recomendado que se busque esses conteúdos onde o aluno se sentir mais à vontade, como o livro do Rio, que é o que eu particularmente mais gosto, mas ainda tem o do Pátria, o do Salinas, o do Greiner, que é um livro ótimo também, e tantos outros. Ok? Então, vamos lá. Esse é um apanhado geral, né, da disciplina. Nós vimos os postulados da física estatística, são as bases pelo qual a teoria é desenvolvida. Nele é tratado o conceito de coletividade, do qual eu uso o termo ensemble, por uma questão de... Às vezes a gente... Eu não sou favorável ao anglicismo, mas quando ele permite a gente entender melhor um assunto, aí eu aceito, e nesse caso é uma das situações em que eu vejo que ele nos permite entender melhor. Então, qualquer lugar que você estiver falando sobre ensemble, provavelmente a pessoa que está te ouvindo, se conhece a física estatística, vai conseguir relacionar com a física estatística. Muitas vezes, falar coletividade, às vezes vai surgir alguma dúvida, tá? Então, o ensemble é um conjunto muito grande de réplicas mentais do sistema, sendo cada uma a escala termodinâmica do sistema, cujo as propriedades queremos estudar. Então, é como se a gente estivesse filmando, né, um sistema aqui, ou melhor, em vez de ser filmando, né, como se a gente estivesse batendo fotos desse sistema, um número infinito de fotos, e armazenando todas essas configurações, né, todos esses estados que o sistema pode alcançar. E assim, nosso primeiro postulado, conhecido como hipótese ergódica, pela definição, a média temporal calculada durante um tempo suficientemente longo de uma variável física de um sistema termodinâmico é igual à média dessa variável na coletividade, ou seja, no ensemble representado do sistema. A hipótese ergódica, né, ou seja, o primeiro postulado, diz que se a gente tiver um ensemble aqui, né, um conjunto de réplicas muito grande, né, tendendo ao infinito, é quando a gente faz aquela letra Alep, né, tendendo ao infinito, que eu posso desconsiderar o tempo e fazer uma média sobre
todas as fotos, né? A gente pode fazer uma média sobre esse ensemble que a gente tem. E o segundo postulado, que é o postulado das iguais probabilidades a priori, que eu gosto de chamar de postulado da nossa ignorância, diz que num ensemble representativo de um sistema em equilíbrio termodinâmico, os sistemas do conjunto estão distribuídos uniformemente sobre todos os microestados acessíveis. Ou seja, que diz que não existe razão nenhuma para eu privilegiar inicialmente um determinado estado, né? É aquela brincadeira que por vezes a gente usou lá, né, como probabilidade, colocar aqui uma probabilidade de E sendo igual a 1 sobre ômega de E, ok? E em se tratando desses postulados, note que são dois postulados que são comprovados a posteriori. Então você assume ele a priori, efetua os cálculos, como a gente fez para o gás ideal clássico, e a posteriori a gente percebe, né, a gente nota que usando esses postulados nós conseguimos obter as expressões conhecidas do gás ideal clássico para física estatística, ou seja, nos termos da física estatística. Por isso que a gente diz que são postulados que a gente assume a priori e que se comprova a posteriori. Ok? Então, essa é a parte referente aos postulados, né? Lembrando que os ensembles eles são classificados, né, pelos parâmetros, né, que alguns livros chamam de vínculos também, mas são pelos parâmetros impostos ao sistema, que fica claro, né, que o microcanônico eu tenho energia, volume e número de partículas. Só lembrando que alguns livros, né, gostam de definir, por exemplo, o vínculo como o número de partículas, né, somatório de J, por exemplo, NJ, e chamar isso aqui de vínculo, né, I total, por exemplo, sendo igual somatório de J, NJ, EJ, e outros livros preferem considerar tudo. Eu particularmente acredito que como o sistema está restrito a essas condições, que não existe problema em chamar de vínculo ou parâmetros definidos. Então, pro microcanônico, os nossos parâmetros são energia, né? Energia fixa, né? Volume fixo ou constante e número de partículas constante. No ensemble canônico, nós definimos a temperatura do sistema, o volume e o número de partículas. Pro gran canônico, a gente tem um banho térmico, né, que mantém a temperatura, sistema fechado, sem parede móvel, ou seja, não permite a variação da extensão, né, aqui do sistema, do volume, e define o potencial químico. Potencial químico, porque o potencial químico vai permitir a variação no número de partículas. Okay? E o isotérmico e isobárico, né? Temperatura, banho aqui, né? O sistema de pressão, então o meu sistema está livre para variar o volume até encontrar a condição de equilíbrio, né? E número de partículas fixo.
Então, aqui um resuminho, né, dos ensembles que nós estudamos. E o tratamento adequado no desenvolvimento de cada ensemble gera funções de partição específica que nos permitem obter as quantidades físicas de interesse. Então, uma formulação geral para a entropia que a gente usou para a equivalência entre os ensembles é o que está apresentado aqui, né? Entropia é igual a menos KB somatório em R de P de R ln de P de R. Aqui a gente está tratando esses P de R's como a probabilidade, lembrando que nessa disciplina P minúsculo refere-se à pressão, P maiúsculo refere-se à probabilidade, por isso eu peço desculpas aqui, né? Considere que aqui eu tenho um P minúsculo, tá? Dando continuidade, então no ensemble microcanônico, o número total de microestados vai ser dado pelo esse ômega de U, V e N. Então, esse aqui seria o equivalente a uma função de partição microcanônica, né? Mas como é um número, a gente não chama de função. E a relação com a termodinâmica é estabelecida pela fórmula de Boltzmann, que é o que está apresentado aqui. No ensemble canônico, né, T, V e N, a função de partição é dada por essa expressão e a relação com a termodinâmica é dada pela energia livre de Helmholtz. No ensemble Gram canônico, né, essa é a função de partição Gram canônica. E aqui nós temos o potencial macrocanônico para estabelecer a relação com a termodinâmica. E aqui o ensemble isotérmico isobárico com a função de partição isotérmica isobárica, que está relacionado com a termodinâmica pela energia livre de Gibbs. Okay? Em situações onde a gente precisa considerar o contínuo, ou seja, quando a diferença dos níveis de energia é muito pequeno em relação à energia térmica, a gente precisa lançar mão da formulação no contínuo. Para esses casos, em vez de usar o ômega, nós temos uma função de densidade de estados que precisa ser inserida. Aqui a gente viu a origem dessa função lá no gás ideal clássico. E aqui o que, será a proposta de estudo futuro será estudar as distribuições estatísticas quânticas, né, e poder correlacionar elas com, ou relacionar elas com a estatística clássica, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, e para tanto a gente vai se valer do número médio de ocupação de um estado individual. No caso da distribuição de Maxwell-Boltzmann, como está apresentado na equação 2, ou mais adiante, como veremos, que vai ser expresso por essa expressão aqui, e dado o tipo de partícula quântica em questão, né, se a gente vai trabalhando com Fermi-Dirac, nós vamos ter essa expressão. Então a gente vai ver que no regime clássico a gente consegue retornar a essa expressão aqui para o caso de férmions.
Para o caso de bósons, vai ser essa expressão aqui, que a gente vai conseguir também mostrar sua validade, né? Vai seguir essa distribuição no regime de validade clássico e a distribuição de Planck, que a gente vai usar para estudo de radiação de corpo negro. Tá? Então aqui vai ser para gás de elétrons, aqui para estudar a condensação de Bose-Einstein, por exemplo, e aqui para estudar radiação de corpo negro. Então, ainda, na minha opinião, a gente tem um conteúdo muito interessante, muito legal, muito bacana, e eu espero ver todos vocês, ver de verdade, olho no olho, bem saudáveis e animados para disciplina de Física e Estatística 2. Espero que tenham gostado da disciplina. Eu me coloco à disposição para discutir e tudo mais. E, por hora, é isso. Felicidades a todos.